Ziggurat Insider. Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma conversa promovida pela Ziggurat Institute of Technology. Para quem não conhece a Ziggurat, esta é uma instituição com mais de 20 anos de experiência no âmbito da arquitetura, da engenharia e da tecnologia. O meu nome é Rui de Klerk, sou arquiteto especializado em design computacional e na Ziggurat leciono disciplinas de BIM paramétrico com programação visual, nos masters relacionados com BIM em português e em inglês, além de ser professor no curso de aperfeiçoamento em desenho paramétrico com programação visual em BIM, tanto em português como em inglês. Gostaria de vos apresentar os nossos participantes de hoje, que já participaram no primeiro bloco relacionado com AI e a construção. Temos connosco o professor Rogério Lima, arquiteto e urbanista, mestre pela UFRJ e doutorando na Universidade de Lisboa. É também CEO da Domus Arquitetura e Consultoria e diretor académico do Master Internacional em BIM Management da Ziggurat. Ao seu lado temos Ítalo Guedes, arquiteto e urbanista, mestre e doutorando pela UFPE, especialista em BIM pelo INBSI, especialista em Deep Learning pelo CLN UFPE e professor na pós-graduação da UFPE, tal como diretor executivo da IG Consultoria e consultor de BIM. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de começar este tema, que será mais focado na parte da experiência do utilizador e desenvolvedor, pedindo ao Ítalo que me desenvolva aqui um tema de que já falámos antes fora deste podcast, que tem a ver com a questão da IA versus AI. Queres desenvolver um pouco esta ideia? Perfeito, professor Rui. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em me juntar convosco e o professor Rogério para partilharmos a respeito desse tema. Com relação a esse entendimento que você bem falou aí, entendimento teórico sobre inteligência artificial e aumento de inteligência, que seria o AI. Alguns autores, como o Doug Egbert, que foi um dos pioneiros do entendimento com relação à interação homem-computador, ele defendeu uma ideia que eu acho bastante interessante, de que os computadores deveriam aumentar as habilidades humanas, em vez de automatizar as tarefas humanas. E, partindo dessa premissa, hoje é mais provável que vejamos a IA e o AI como dois lados da mesma moeda. Com o primeiro enfatizando o controle humano e o último enfatizando o comportamento inteligente por parte da máquina. Então, ambos são necessários para que as máquinas sejam úteis aos humanos. Então, é importante esse entendimento teórico para podermos até deixar as pessoas mais conscientes e ter um olhar da IA sendo uma potencialização das atividades humanas, da IA sendo um agente inteligente, ele sendo um complemento de alguma atividade específica de um humano, sendo esse complemento, e aí sim possibilitando que esse humano ele possa se dedicar a questões não tanto repetitivas e questões mais subjetivas, que muitas das vezes, pelo menos assim na nossa experiência, percebemos que gastamos um bom tempo com relação a essas atividades repetitivas, né? Principalmente no nosso setor. Gastamos um bom tempo, por exemplo, para conceber um projeto, para gerar uma documentação técnica, para você preparar desenhos ou conceber um modelo digital. Por outro lado, não temos sempre tanto tempo para nos debruçarmos em questões além desses entregáveis. Questão da subjetividade do projeto, da intenção projetual, do tempo de maturação para chegarmos a uma tomada de decisão mais adequada de acordo com o programa de necessidades. Então isso é muito importante, Rui, porque essa interação homem-computador daqui para frente vai ficar cada vez mais inerente. Essa relação, né, entre a inteligência artificial com o aumento de inteligência. E temos um bom desafio pela frente de entendermos como proporcionarmos essa combinação dentro do setor de arquitetura, engenharia e construção de uma maneira saudável e de uma maneira que possamos, sim, tirar proveito do potencial da inteligência artificial, mas não deixando de lado o avanço do aumento da inteligência humana. Perfeito, obrigado. E eu vou aproveitar esse tema que acabaste de introduzir para falarmos de uma das facetas, nomeadamente da interação do ser humano com estas novas ferramentas de inteligência artificial, nomeadamente as LLM, perdão, Large Language Models, como os GPTs que conhecemos.
com os quais temos interagido no último ano e meio. E dos termos que tem surgido muito e que pode ser, e que seria bom desambiguar e explicar um pouco, o tema do prompt engineering. Afinal, pode explicar, desenvolver um pouco mais para os nossos ouvintes, o que é isto do prompt engineering? Perfeito. Dentro de uma das diversas abordagens, como tínhamos comentado no primeiro bloco do campo de conhecimento da inteligência artificial, tem essa área de domínio denominada processamento de linguagem natural, no qual esses agentes inteligentes eles interagem através de a base de dados são escritas, né, são textos. E aí, como você bem falou, esses modelos de linguagem grandes, LLM, Language Models, são modelos que trabalham muito bem com esse tipo dentro desse paradigma do processamento de linguagem natural. E para que a gente possa ter uma interação assertiva com esses modelos, se faz extremamente importante que possamos saber bem o que inserirmos como inputs, que seriam esses prompts. Então, nada mais é o prompt engineering do que a atividade de você, engenharia de prompt, né? Tem profissionais que atuam hoje nessa área específica, que é exatamente refinando esses tipos de perguntas ou esses tipos de entradas textuais para que esses modelos possam gerar um output, uma saída mais adequada. Então, é extremamente importante, porque essas entradas vai ser a base de conhecimento que esse modelo vai ter para poder gerar uma saída, e cada vez mais que você conseguir dar uma entrada mais contextualizada, espera-se que a predição de saída desse modelo também seja mais contextualizada. Exatamente, até porque para a maior parte dos nossos ouvintes, provavelmente, não sabem ainda que esta questão do prompt engineering, a maneira como nós escrevemos a instrução, a pergunta ao modelo, portanto ao GPT em questão, pode condicionar muito o resultado que vamos ter. E, nomeadamente, nós podemos, inclusivamente, baseados num contexto, pedir que o GPT gere informação que pode ser processada automaticamente, não apenas texto para nós lermos ou para nos informar. Aliás, nós podemos pedir que ele não informe, que ele não explique e nos dê apenas um pedaço de código, por exemplo, que possa ser executado automaticamente, ou até uma instrução em SQL para fazer um pedido direto baseado em linguagem natural a uma base de dados. Portanto, transformar a linguagem natural num query automaticamente. O que é bastante prático, porque na prática, BIM são dados. Sim. E eu queria aproveitar a oportunidade, já que você falou sobre BIM, dizer que não apenas essa importância do engenharia de prompt se faz presente para que possamos tirar melhor proveito do campo de conhecimento e processamento de linguagem natural, mas as outras áreas de domínio da IA também demandam dessa trabalho de curadoria no tratamento de dados. É tanto que alguns artigos evidenciam que o percentual gasto para tratarmos dados, fazermos pré-processamento de dados, fazermos limpeza de dados, é um tempo muito maior do que o tempo de fato de treinamento do algoritmo e teste desses algoritmos pós-treino. Então, por exemplo, o campo de conhecimento de visão computacional, ele demanda que tenhamos grande base de dados de imagens. E aí é importantíssimo que também tenham essas imagens bem tratadas para que esses agentes inteligentes possam fazer predições com base nas variações dessas imagens, seja imagem estática, ou seja até mesmo gravações de vídeos. Então, do ponto de vista do modelo digital da informação, a gente, como o professor Rogério também falado, temos um grande banco de dados, né, que não só se limita a dados textuais, mas também a dados de outras naturezas, tal como imagens de modelo BIM, no qual podemos tirar proveito desses bancos de dados para aproximarmos de algum desses paradigmas, seja o paradigma da visão computacional, o paradigma do machine learning, da aprendizagem de máquina, ou seja, eu capturar dados de modelos digitais e treinar esses algoritmos para que eles possam prever dados de novos projetos com base em exemplos anteriores. Então, essas são algumas das oportunidades que estão aos nossos olhos, que eu acredito que a gente tem um grande desafio, Rui, professor Rogério, de entendermos bem como estarmos nesse ponto de transição entre projeto digital e inteligência artificial e tirarmos o melhor proveito possível dessas abordagens considerando as peculiaridades, né, de cada
objetivo no qual estabeleceremos para resolver os problemas do nosso setor. Eu queria também destacar um ponto dentro desse contexto da engenharia de prompt, que não somente a visão computacional, mas a visão, a experiência do profissional do ponto de vista da sua atividade, né, efetiva. A gente falava, por exemplo, da distância que os cabeças brancas, né, têm dos cabeças pretas, isto é, os profissionais mais novos com os profissionais mais antigos, com relação ao acesso a toda essa tecnologia. É natural que os mais novos tenham muito mais afinidade, saibam mexer e tudo mais. Entretanto, os profissionais mais experientes sabem fazer melhor as perguntas, têm muito mais bagagem para perguntar as coisas certas, para que a máquina dê as respostas certas. Uma pessoa com pouca experiência poderá fazer uma pergunta, não diria errada, mas superficial, e ele vai receber uma resposta superficial. A pessoa com experiência poderá fazer uma resposta muito melhor, poderá fazer uma pergunta muito melhor, e aí vai obter uma resposta muito melhor. Isso, aliado ao fato dessas ferramentas estarem muito mais fáceis de serem manipuladas, faz com que esse profissional mais experiente, que pouco tempo tinha muita dificuldade de se adaptar a essas novas tecnologias, porque eram ferramentas complicadas, etc., isso acaba por ser mais tranquilo agora. Qualquer pessoa, pegando o exemplo do ChatGPT que falávamos, consegue manipular facilmente com o ChatGPT, depois de algumas orientações de como monta um prompt. Com toda certeza, esse profissional mais experiente terá muita e muita felicidade em poder usar isso e ter ótimas respostas. Um dos Professor riscos Rogério, então, deixa-me só pegar neste assunto, só para falar um pouco, introduzir aqui o tema das alucinações, porque isto é um dos fatores diferenciadores, que é, muitas vezes, portanto, estes mecanismos de inteligência artificial são basicamente, trabalham em modelos estatísticos e vão tentar dar uma resposta que seja estatisticamente a mais próxima de um valor alto, de um valor objetivo mais alto. O que pode resultar em respostas que não são satisfatórias ou que não são sequer reais. São alucinações, ou seja, composições de conteúdos que parecem satisfazer estatisticamente o objetivo da pergunta, da prompt, mas que na prática são erradas. E daí a diferença também entre a experiência e esta longevidade na profissão em comparação a alguém que não tenha tanta experiência. eu acredito também, Rui, professor Rogério, que essa preocupação ela não vai se dar apenas no momento da definição da pergunta, mas também no momento da definição da estratégia para que possamos extrair as características adequadas para treinar um modelo de IA. Então, por exemplo, no problema de aprendizagem de máquina, é muito comum chegarmos em um momento antes de fazermos o treinamento do agente, de entendermos qual é as características, as features que vai serem utilizadas como referência para treinar esse modelo. E essa experiência que o professor Rogério falou, dos profissionais com mais bagagem, com mais atuação no mercado, é extremamente valiosa nesse momento, porque eu posso estar tomando uma decisão de estabelecer features para treinar um algoritmo de machine learning que talvez não sejam as features mais adequadas ou que elas possam acabar ocasionando, como você falou, Rui, em uma questão de um viés indesejado. Então, é importantíssimo no momento da definição do problema termos esses profissionais com mais experiência para que a gente possa fazer uma reflexão conjunta de realmente entender quais são os dados que são valiosos para treinar o modelo, quais são os dados que são valiosos para dar como entrada textual para que o modelo gere uma saída mais adequada e a gente chega exatamente nesse ponto, né, de sobreposição do aumento da inteligência humana com o auxílio da inteligência artificial. E pegando nisso, Rogério, de que forma é que vês estes novos elementos de inteligência artificial, estas novas ferramentas, no ensino, a sua participação no ensino da formação dos novos arquitetos e engenheiros e na reformação, e também no retreinamento dos que já estão formados? Exato. Não, é fundamental a gente revisitar nossos conteúdos programáticos, né? A nossa formação enquanto engenheiro e arquiteto, ela vem sofrendo, digamos, ataques, entre aspas, por meio de toda essa evolução.
E às vezes me parece que a gente está um pouco perdido ainda de o que fazer, o como ajustar. Eu digo a gente enquanto professor universitário, né? Por onde caminhar, o que realmente implementar dentro do conteúdo curricular, ou seremos resistentes a ponto de dizer não, vamos continuar numa formação tradicional e não vamos nos deixar abater por toda esta onda de inovação. No meu ponto de vista, a gente precisa sim fazer uma revisão de tudo que é formação, uma vez que essa revisão é sempre boa para renovar o ar. Revisão não significa dizer mudar tudo, mas significa dizer revisitar tudo para ver o que ainda faz sentido, o que não faz. E dentro desse contexto de o que ainda faz sentido, o que não faz, tudo que é formação básica, no meu entender, a própria palavra já está dizendo. Eu não preciso retirá-la, preciso revisitar no sentido até de repente, incrementar mais coisas, mas a retirada, como tem receia muitos colegas, né, de formação básica sobre cálculo, sobre questões de engenharia mesmo, bem elementares, eu acho que isso não precisa necessariamente ser retirada do currículo, como alguns colegas têm receio, mas revisitadas. Será que eu posso ensinar isso de uma forma diferente? Será que eu Aprendizagem tenho. aumentada. Exato, exatamente, né? Já que eu tenho essas novas ferramentas, será que eu não tenho como ensinar isso de uma forma muito mais eficiente? Então, revisitar esses pontos. Depois, o que eu posso trazer destas novidades para dentro do meu quadro curricular? E aí eu diria uma coisa que me parece até óbvia hoje, que é a questão da programação. O ensino de alguma linguagem de programação, para além, claro, dos conceitos de algoritmo, dos conceitos de o que é esta mentalidade computacional, mas também trazer alguma linguagem para dentro do currículo, para que aquele aluno possa, pelo menos, ser introduzido a esse universo. Ele não precisa sair de lá um cientista de dados, não é essa a ideia, mas que ele precise ter uma base que ele lhe permita discutir depois com outros profissionais, quando ele precisar, de repente, contratar um serviço desse, que lhe permita escolher se vai querer seguir um caminho, como, por exemplo, é o seu, né, Rui, de trabalhar especificamente com esta área de desenvolvimento. Ele vai ter uma base para tomar melhor decisões. Então, ter alguma coisa envolvida com isso, mesmo que inicial, e aí eu diria também as nossas programações visuais dentro do campo da arquitetura, né? No meu entender, básico hoje para qualquer currículo dentro da arquitetura e engenharia. É, uma coisa que faz falta e já vem de trás e que nós sentimos isso, essa dificuldade e que transmitimos no curso de pós-graduação, é exatamente isso, do pensamento computacional. Temos de sermos capazes de elaborar uma ideia, desenvolver uma ideia de forma a que possa ser transmitida para uma máquina e que possa ser interpretada por uma máquina. E isso pode ser potenciado por estas novas ferramentas. Então, ainda antes de fecharmos este podcast, eu gostava que desse assim um exemplo rápido, ou assim, um panorama rápido sobre o tipo de ferramentas das que falaste, dos diferentes tipos de técnicas e tecnologias de IA e de que forma é que podem ser aplicadas assim de uma forma muito rápida no contexto da arquitetura, engenharia e construção e operações. Perfeito, Rui. Existem diversas abordagens que já estão sendo utilizadas dentro do nosso setor. Eu destacaria alguns plugins, como, por exemplo, o plugin Evolve Lab, que trabalha dentro de plataformas de autorias de modelos BIM, auxiliando os arquitetos a conceberem imagens renderizadas através de prompt. Então, você entra com a imagem estática de um modelo digital e gera um prompt, por exemplo, solicitando que seja renderizado esse modelo dentro de uma natureza, dentro de um fundo de um vale, e esse modelo de inteligência artificial já gera rapidamente uma imagem. Tem outras soluções, como o Hyper AI, que é uma plataforma em nuvem, que você também vai inputando prompts, e esse modelo ele vai sendo gerado, concebido automaticamente através desses teus prompts. E não só o modelo do ponto de vista da volumetria, mas a parte de estrutura, arquitetura, ela vai seguindo esses teus prompts. Existem outras abordagens, como, por exemplo, uma startup inglesa chamada BuildOts, que já faz o uso de visão computacional aplicada na obra, onde esses algoritmos capturam imagens da obra em tempo real e já mandam esses dados para a parte de gerenciamento de obra tomar a melhor decisão, inclusive vendo o que é que deveria estar realizado e que não está realizado, ou vendo alguma inconsistência de uma atividade que deveria ser feita de uma forma e feita de outra. Então, existem diversos modelos, Rui,
no qual entendemos que já são, de fato, o setor de arquitetura e engenharia de construção tirando proveito desses paradigmas, seja o paradigma de aprendizagem de máquina, seja o paradigma de visão computacional, seja o paradigma de processamento de linguagem natural, e adaptando esse entendimento teórico do campo de conhecimento da IA para problemas reais que vivenciamos no dia a dia nas atividades que desempenhamos associada ao campo de arquitetura, engenharia e construção. Muito obrigado por este input tão rico de informação que ainda iremos desenvolver no próximo podcast, exatamente onde faremos uma revisão e um fechamento deste que é muito difícil de fechar, estará sempre aberto, mas que faremos uma revisão do que vamos a falar aqui. Resta-me agradecer, Ítalo e Rogério, a vossa presença neste podcast, onde acabámos por falar já de vários temas, de forma que isto pode ser aplicado tanto ao currículo da aprendizagem de arquitetura e engenharia, como também na prática na nossa indústria. Muito obrigado pela vossa presença, por nos estarem a ouvir, e até ao próximo podcast.